Ao avançarmos agora na nossa primeira sessão, continuarmos lançando as bases para o estudo desta semana. Vamos nos entregar ao Senhor mais uma vez em oração. Pai querido, reconhecemos que nada pode ser atingido aqui sem o poder do Espírito Santo. Mesmo quando passeamos lá fora, vimos o sol, vimos o cenário na cidade, ao conduzirmos nessa cidade, é difícil acreditar que um dia todas as cidades serão quebradas, destruídas. Pai querido, não permita que sejamos enganados pelas coisas que estamos vendo fisicamente. Ajuda-nos a olhar espiritualmente e preparar-nos. Ajuda-nos a reconhecer que essa palavra é a verdade, que temos uma palavra firme. Ajuda-nos a nos preparar e a sermos sérios na nossa relação consigo e o trabalho que deve ser feito. Abençoa essa palavra mais uma vez, os nossos lábios e os nossos corações, para compreendermos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Sabe, santos, a nossa única esperança está nesta palavra. Se essa palavra não é verdade, então nós somos alguns homens e mulheres miseráveis. Se tudo o que temos que fazer é viver e morrer e o seu fim, então nós estamos em problemas. Temos problemas. Então podemos comprar uma moto e curtir a vida. Irmãos, essa é a nossa única esperança. Então, vamos ver se realmente entendemos essa Bíblia. Temos muito firme a palavra profética, na qual podemos atentar como uma luz que acende no escuro. A Bíblia diz que Jesus veio a primeira vez e virá a segunda vez. A Bíblia diz que tudo será destruído. A Bíblia fala que vamos a um lugar chamado os céus e vivermos por toda a eternidade. Então, eu digo, vamos nos firmar, vamos entender, saber se isso realmente é verdade. Começamos com essa guerra no céu. Essa guerra no céu aconteceu há muito tempo, muitos anos. Nós não estávamos lá. Mas pela fé, cremos que aconteceu. E não é uma fé cega. É uma fé construída nas coisas que realmente aconteceram. Temos evidências que uma guerra aconteceu por causa daquilo que está acontecendo atualmente. E quando vimos para Apocalipse, capítulo 12, diz que havia guerra no céu, e vai para o verso 17, isto leva para uma história que podemos provar. Porque a Bíblia fala que diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, verso 9, e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual dentro de nossos irmãos acusava dia e noite. Então, o verso 9 nos leva, verso 10 nos leva até o ano 31. E nós não estávamos lá, mas podemos ver em algumas histórias seculares e provar que realmente o ano 31 aconteceu. Quando saímos do ano 31 para o verso 17, estamos caminhando do ano 31 até 844 e de lá até o fim dos tempos. Estão comigo, amigos? E quando observamos isso, não vamos agora ir a fundo, mas vamos, nessa escola, vamos ver a história que acontece do versos 9 em diante. Vamos ler um pouquinho dessa história. E cada sessão vamos acrescentando e construindo para ver quão real isto é. Vamos ver o verso 11.
E eles o venceram, Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo deixou a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O que a Bíblia está falando aqui é que no ano 31, os anjos no céu estavam rejubilando, alegrando-se. Por quê? Porque Satanás já não podia voltar no céu, já está fora daqui, então estão celebrando. Mas ao mesmo tempo, ao celebrarem que não pode subir, mas também aos habitantes da terra. Porque Satanás agora veio até vós tendo grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Então, já não tem acesso ao céu. Ouçam, santos, salvação não veio até a morte de Jesus na cruz. Por isso que a Bíblia diz que agora veio a salvação. Quer dizer que até a cruz, Satanás diz, os tenho, são meus. Deus não fez o movimento desde a queda de Adão. Sabe, nos jogos de xadrez, eles vão há uma semana sem fazer uma única jogada. E eu espero que vocês não estão jogando xadrez. Mas quando Satanás conseguiu que Adão pecasse, ele colocou os céus em checkmate. Ele fez a jogada e, sabem, em xadrez, eles fazem uma jogada e dizem checkmate. Quer dizer que o próximo movimento eu vou matar o seu rei. Então, quando Adão pecou, Satanás disse checkmate. E cruzou os braços e disse, agora vais fazer o quê? Quero te ver. E Deus saiu da mesa do xadrez. Não fez a jogada durante 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos. Deus não havia feito a jogada. Satanás achava que, acho que lhe peguei. 2000 anos passaram, Deus não fez o movimento. 3000 anos, Deus não fez o movimento. Mas a Bíblia fala na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Deixamos de sermos santos. Um bom jogador de xadrez pode sair do checkmate e colocar o seu oponente em checkmate com uma única jogada. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, feito sobre a lei. Veio viver uma vida sem pecado. Pagou o preço e quando morreu na cruz, ele tirou o céu do checkmate e ao mesmo tempo colocou Satanás em checkmate. Por isso é que a Bíblia fala no verso 12 que Satanás sabia que tem pouco tempo. Em outras palavras, quando Deus fez o movimento, quando a morte de Jesus na cruz, Satanás sabia que eu tenho pouco tempo para prevenir que eu seja destruído para sempre. Então, o que a Bíblia fala no verso 12? O que aconteceu na cruz? Salvação e força vieram. Força para quê? No verso 10. Força para quê? O irmão David já falou sobre isso. Para vencer o pecado, porque o sangue dos touros não podiam tirar o pecado. Então, Jesus fez isso possível na cruz para que nós possamos nos ligar nessa fonte de poder disponibilizada na cruz. Então, Satanás tinha que nos travar para nós não ter essa conexão vital com o Senhor. Vamos devagar, vamos devagar. Devagarinho, vamos avançar. Não é que Satanás no verso 2 está a dizer que sabia que tinha pouco tempo porque ia ser destruído, então quer apenas levar muitos para o inferno.
Normalmente nós dizemos, não, ele já perdeu e por isso só quer levar mais alguns para queimar com ele. Não, essa não é a conversa aqui. Satanás não terá nenhum benefício apenas destruindo muitos. É tão mau que só quer destruir. Não. Ele quer ganhar. Mas como é que ele pode ganhar? Porque Jesus já morreu na cruz. Nós estamos ainda pecando. Nós estamos ainda pecando. Ele veio tirar o pecado. Se nós estamos, ou seja, se não conectamos a esse poder, ele ainda pode ganhar. E no sétimo dia foram dados o antídoto para vencer o pecado. A maior, a verdade já confiada a mortais foi dada no sétimo dia. E Satanás fala que esses é que eu devo destruir. Ele foi fazer guerra com o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E quando nós, como povo, dissemos que não podemos vencer o pecado, vamos vencer até Jesus voltar, a guerra é sobre isso. Consegue entender? Então, Satanás agora, ele nos fala que Satanás numera o mundo como dele. E essa estação é feita depois de Jesus, ou seja, depois do fechamento da porta da graça. Mas diz que há aquele pequeno grupo que resistem à sua supremacia. Se eu puder bloqueá-los da terra, o meu triunfo será completo. Então, Satanás está tentando qualquer um vindicar o caráter de Deus vivendo sem um intercessor. E esta é a razão que tem essa confusão na igreja. Nós não cremos nisso. Vamos devagar. Mas no verso 12, o jogo de Satanás aqui é: eu devo travar para não conectarem nesta fonte de poder, porque essa é a minha única esperança, é pará-los para que isso não aconteça. E a primeira coisa que ele fez é perseguir a igreja. A história nos diz isso. Vamos ver. Quando o dragão viu que foi expulso do céu, o que fez? Perseguiu a mulher que carregava um filho. Vamos pular o verso 14 e 15. É a história que nós podemos voltar e provar, mas mais tarde vamos fazer isso. Verso 17 nos diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, isso é uma história, vai no mundo antigo, na Idade Escura, mas quando chegamos no verso 17, a Bíblia fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e isso vai nos levar até 844. Então, quem é que ele persegue? No verso 17, vamos ver. E o dragão irou-se com quem? E a mulher representa a igreja. E temos algum texto para provar isso. Entendemos que tem texto na Bíblia que provam que mulher é a igreja. Evidentemente, todo mundo não tem, então, nem todos têm. Então, como estamos na escola, vamos ver alguns textos. Vamos para Jeremias 6:2 e depois Isaías 51:16. Jeremias 6:2, o que diz? Estamos na escola, então vamos a isso. What does it say, saints? O que diz aí? A formosa e delicada filha de Sião, eu a exterminarei. Então vamos ligar isso com outro lugar. Diz que a formosa, delicada, a filha de Sião. E nós vemos uma mulher em Apocalipse 12, certo? E diz que Satanás foi fazer guerra com esta mulher. O que Isaías 51:16 nos diz? Devemos ligar
Jeremias 6:2 com Isaías 51:16. O que diz verso 16? Isaías 51:16. E pus as minhas palavras na sua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para fazer a Sião. O quê? Tu és meu povo. O que o Jeremias 6:2 diz? A formosa e delicada, a filha de Sião. E Isaías diz que Sião é o quê? Sião é meu povo. Então Satanás foi fazer guerra com o povo de Deus, o remanescente do povo de Deus. Conseguimos entender? Vamos voltar a Apocalipse. Nós vamos mostrar que isso é sólido. Volta a Apocalipse. Tem outros textos que podemos usar. Em Apocalipse nos diz ainda: foi fazer guerra com o remanescente da sua semente até o fim. O que é que eles fazem? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem alguma coisa, tem mais informações para nós. Quando é que a guerra começou? A guerra era sobre o quê? Como é que sabemos isso? Eu quero que me dê, já lemos aqui, quero que me dê bases bíblicas. Se a guerra era sobre o quê? O verso 17 nos diz de que a guerra era sobre o quê? Era sobre mandamentos. Por isso é que ele continua a guerra que começou no céu, no mesmo princípio. Foi fazer a guerra com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a guerra no céu foi sobre os mandamentos. A Ellen White nos fala isso. Mas nós podemos ver isso na Bíblia. Então nós podemos ver que a guerra no céu foi sobre a lei de Deus. A Ellen White nos fala, mas também conseguimos ver aqui na Bíblia, certo? Vamos continuar. A guerra foi sobre os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Mais tarde vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13, versos 11. A Bíblia diz que vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas o que fazia? Falava como um dragão. Então, o versos 17 de Apocalipse 12, o que é que o dragão faz? Vamos lá, não fiquem calados. Vamos no verso 14 do Apocalipse 12. E o dragão o que é que fez? Perseguiu a mulher. E o dragão estava o quê? Com ira. Então, agora no verso 11 do capítulo 13, diz que vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro. Isso era semelhante ao cordeiro, quer dizer que veio como Jesus ou como cristão. Mas depois a Bíblia diz que falava como dragão. Então, quando essa besta fala como dragão, o que é que fará? Vai perseguir o quê? Que tipo de povo? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós vemos a besta de Apocalipse 13, 11 vai levar, ou seja, vai fazer vez do dragão, fará leis que perseguem aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Conseguem entender? Então, do verso 11 até o verso 18 nos dá um evento dos últimos dias que vai acontecer e depois vamos voltar para isso. Ainda só são bases, estamos lançando apenas bases, apenas. Nós já passamos para tudo isso, vamos avançar. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da semente, aqueles que guardam os mandamentos de
Deus e tem a testemunha de Jesus. Conseguem ver? Lembram? O remanescente não veio em cena até 844. Nós usamos muito essa data, mas nós vamos provar que essa é uma data factual. Alguns dizem, eu já ouvi como coisa sobre 844, mas não entendem realmente o que é 844. Mas antes dessa escola terminar, vamos compreender que 844 é uma data factual, cheia de bases, cheia de provas, é sólida. E vocês temos que entender que 844 é sólido. É sólido. E temos que nos manter sólidos. Então, Satanás vai fazer guerra ao remanescente. E que a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para a doutrina. Nós já cobrimos isso há alguns dias, mas eu estou voltando por causa daqueles que não estavam para entenderem. Então é divinamente inspirada. Nós vamos ver, entender que o que estamos fazendo aqui foi Deus que deu. Então nós vamos ver o primeiro texto. Deuteronômio 18 é o primeiro texto. Já cobrimos isso, estamos pregando na altura, agora estamos ensinando. Deuteronômio 18, versos 18. Olha, santos, a evidência é tão forte. Olha, alguém apenas me ligou e disse que tivemos mais uma matança. Um jovem, não sei em que cidade, em Novo México, alguma criança matou seu pai, sua mãe, mais 3 crianças iguais. Santos, até dá medo. Mesmo agora, enquanto estamos aqui a pregar, lá fora está acontecendo coisas. Ellen White diz que ao avançar no tempo do fim, os homens serão possessos de demônios e matar um ao outro. Isso dá medo. Nós estamos aqui. Deuteronômio 18, o que é que diz, irmãos? Então, Deus diz que vou levantar um profeta e vou colocar o quê? Minha palavra na sua boca. Jeremias 1:9. Jeremias 1:9. Vamos ver Jeremias 1:9 também. Jeremias 1:9. E escrevam esses textos. Vocês vão ensinar isso. Jeremias 1:9 diz: Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vamos ver que Deus colocou as palavras na boca dos profetas. Eles falaram as palavras que Deus os deu. 2 Samuel 2:11. 2 Samuel 24, aliás, 24:11. Senhor esteja conosco. Estamos lá. Vamos tentar correr um pouco, porque isso é praticamente uma revisão para amanhã começarmos frescos. Estamos lá? Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo... Então, a palavra do Senhor veio a Davi, dizendo... Então, conseguimos ver que os profetas falavam ao mover-se com o Espírito Santo. Mais um. Ezequiel capítulo 1, versos 3. Ezequiel capítulo 1, versos 3. Vamos ver isso em toda a Bíblia. São muitos, eu apenas peguei um aqui ou ali, mas são muitos.
A Bíblia fala, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ela a mão do Senhor. Vemos mais uma vez que a palavra do Senhor veio a este homem. Não falavam coisas que eles próprios inventaram. Zacarias 7:1. Encontramos. Aconteceu no 4º ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Estamos nos mostrando que em toda a Bíblia esses homens falavam como? Quando a palavra do Senhor veio para eles. Vamos ver mais alguns. 2 Pedro 1:21, bem familiar. Bem familiar. Como adventistas, normalmente usamos muito. Estamos lá, vamos ler juntos. Encontramos? 2 Pedro, capítulo 1, versos 21, juntos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Isto é simples, não é? Isto é simples. E eu continuei enfatizando que nós estamos usando aqui um método particular. Estamos descobrindo alguma verdade com esse método. Vamos daqui a pouco expor este método. Estamos encontrando a verdade com este método. Eu vou vos dizer que o método que estamos usando agora para entender a palavra de Deus não é considerado hoje em dia com estudos acadêmicos no sistema de educação acadêmico. Acham que não é não dá para encontrar a verdade com isso. Nós vamos expor como é que esse método é chamado. E nós vamos vos mostrar que este é um método que a Bíblia endorsa para estudar a Bíblia. Por isso é que eu enfatizo. Estão pegando? Ok, vamos avançar um pouquinho mais agora. A Bíblia fala que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos agora em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios, acho que é a segunda. Alguém disse que é a primeira. Sim, senhor. Alguém está sendo estudioso, piedoso e inteligente. Glórias a Deus. O que é que diz? Vamos começar com o verso 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 32. Pois o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas? Alguém já deu resposta na vez passada, mas quero ouvir mais alguém a dar outra resposta. Por que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas? Lembram? Estamos estudando a palavra de Deus. Por que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas? Diga. Estou ouvindo algumas vozes. Diz que os novos se referem aos antigos. Vou aceitar isso, mas quero mais. Os novos se apegam nos antigos. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Dê o microfone na mão desse homem. O microfone está comigo, desculpa. Levanta, por favor.
Eu vou repetir aqui na frente. Vou repetir da parte de frente. Por que é que o Espírito dos Profetas está sobre os profetas? Absolutamente. A razão... Nós fomos a isso. A palavra de Deus veio. A palavra de Deus veio. Por isso é que no verso 33 diz que Deus não é Deus de confusão. Porque se ele disser a Moisés uma coisa e depois dizer a João uma outra coisa, teria confusão. Então, um Espírito escreveu esta Bíblia. Estão comigo, amigos? Toda a Escritura é dada pela inspiração divina. Os 40 homens em 15 séculos escreveram a Bíblia, mas tem um tema central de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que entender isso. Conseguem entender? Então Deus escreveu essa Bíblia. Por isso é que se um profeta vem e diz que o profeta deve se alinhar a esta Bíblia. Entendem? Se não se alinha com a Bíblia, essa pessoa não é profeta, não quer saber quem é. Então, se Nostradamus não é profeta de Deus. Consegue entender, santos? Então, o Espírito do Profeta deve ser sujeito aos profetas. O Espírito do Profeta está sujeito aos profetas. Olham para o ecrã muito bem. Quem está lá no fundo? Ellen White. O Espírito dos profetas deve sujeitar-se aos profetas. Se Ellen White tem uma profetisa, deve se alinhar com tudo que todos os profetas já disseram. Aí futuros eventos, mas o que tem lá no fundo? Eventos finais. Ellen White é como um mapa de uma cidade. Estão comigo, santos? Alguém conduziu de Nova York? Quem? Alguém conduziu de Nova York? Está ali? Pode conduzir de Nova York com GPS ou com os sinais da estrada. Os sinais da estrada não vão ajudar-te aqui dentro da Atlanta, porque aqui você precisa de um mapa da cidade da Atlanta. Nós estamos no fim dos tempos. Nós precisamos de algo que vai nos dizer em detalhes como os eventos finais vão acontecer. Ellen White nos diz Testemunho para a Igreja, volume 5, página 617, diz que o último ato do drama vai ser o decreto dominical. Nós conseguimos ver isso em Apocalipse capítulo 13. Vamos avançar. O que a profetisa fala? Ela diz: ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. E como eu disse já há algum tempo, é difícil crer que Satanás escreveu grande conflito. Eu tenho dificuldade em compreender que Satanás escreveu o Deserto das Nações. É difícil. Então, a grande controvérsia ou é do Espírito de Satanás ou do Espírito de Deus. Isso é o significado disso. Então, ou Ellen White profetiza, não é minha escritora favorita, ela é profetisa. Não me vergonho dela. Estão comigo, amigos, irmãos e irmãs? Olha o que ela diz. Agora, irmãos, eu os conjuro a que não se interponham entre mim e o povo, desviando dela a luz que Deus lhe deseja dar. Não comprometam pela crítica à força, a virtude e a importância dos testemunhos. Porque muitos hoje escolhem, dizem, eu sou inspirado, isso não, etc, etc. Ou são, ou é de Deus ou não.
Nem imaginem que são capazes de analisá-los de modo a acomodá-los às suas ideias, pretendendo que Deus lhes tenha dado a habilidade para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Não, senhora. Ou é de Deus ou é de Satanás. Não temos outra palavra. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitá-los. Cristo e Belial não se unem. Por amor de Cristo, parem de confundir o espírito do povo com sofisma e ceticismo, tornando nenhum efeito a obra que Deus deseja fazer. Não procurem, pela falta de discernimento espiritual, fazer desse método de operação de Deus uma pedra de escândalo pela qual muitos venham a tropeçar e cair, serem lançados e presos, como uma mulher com uma terceira classe, escrever coisas tão profundas que foram escritas por essa mulher, a não ser que seja pela inspiração do Espírito Santo, e se alinha com a palavra de Deus. Muitas vezes, quando eu estudo a palavra de Deus, e às vezes eu encontro, não consigo entender a palavra de Deus, então isso aconteceu várias vezes, irmãos. Mas depois, ao conduzir, fazendo uma outra coisa que não seja espiritual, mas de repente a palavra vem na minha mente, coisas que eu estudei há semanas, já aconteceu convosco ou não? A resposta de repente vem na mente e eu grito, isso é nova luz, consegui. E depois de uma semana, ao ler o Espírito de Profecia, lá está no Espírito de Profecia. Irmãos e irmãs, e você sabe que a informação veio para ti como resultado do Espírito Santo, mas quando você vai ver, lá está no Espírito de Profecia a mesma coisa. Irmãos e irmãs, essa mulher foi profetisa. E ao avançar, nós temos que nos solidificar. Deus nos deu uma profetisa nesses últimos dias. Temos que colocar isso na nossa cabeça, porque nós encontraremos muita oposição. Eu vou ser honesto com vocês. Nesses últimos dias, temos ministros que estão ensinados a não crer nisso. Você vai na Universidade de Andrews, desculpa mencionar nomes, mas no Andrews, uma menina diz que conseguiu o seu primeiro kit dos testemunhos ao estudar no Andrews. Ela diz que conseguiu no tambor de lixo. Porque todos os alunos estão dito pelos professores que não precisam disso, podem deitar fora. E ela deitam no lixo, no tambor de lixo. E depois esses saem dali para ser pastores das nossas igrejas. Nós vamos falar isso mais tarde, quando falamos do sistema de educação, o que aconteceu. E mais, essa é a igreja de Deus. Nós temos que entender o que está acontecendo. Satanás foi fazer guerra. Ele sabe que deve nos travar. Quando Ellen White escreveu a grande controvérsia, Satanás tentou matá-la. Eu vou ser honesto convosco. Quando estava me preparando para essa escola, essa é a quinta, mas para esta escola específica, quando Deus começou a revelar algumas coisas, eu fiquei com medo de Satanás vai matar-me. Estava tentando impedir-me de avançar com essas pesquisas. Eu disse, Senhor, me protejam, porque eu sei que Ele vai nos matar. Se nós saímos da proteção de Deus, nós somos nada. Isso é real. Isso não é coisa de brincadeira. Isso é real. Vamos avançar. Ouçam para isso, irmãos. Tirar da barreira protetora. O inimigo, quem é o inimigo? Satanás. O inimigo tem empenhado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Santos, vocês sabem que o povo que vem na nossa igreja não sabe nada sobre isso. Não entendem nada do Espírito de Profecia, nem tem livros.
Vocês sabem que hoje em dia podem se batizar apenas com 3 votos? Eu devo dizer a verdade, não estou a criticar, mas essa escola de profeta foi por causa da corrupção que a escola de profeta foram estabelecidas. Então devo dizer a verdade. Pode se batizar apenas com 3 votos hoje em dia. Antes era que um dos votos era você crê no espírito de profecia, crê na Ellen White como uma marca de identificar a igreja remanescente, já não existe, já não está mais. Tirado, foi embora. E agora estamos reduzidos a nada. Mas esse é o trabalho do inimigo. Nós não lutamos com carne e sangue, mas com principados e potestades em lugares celestiais. Então não ficam nervosos com homens, ficam nervosos com Satanás. E como diz no sábado, dê um bico vivendo a verdade, estando firme na verdade. Estão comigo, santos? O inimigo tem empenhado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo no testemunho, e quando aparecem esses erros, eles pretendem provar todas as posições pela Bíblia, mas interpretam mal as Escrituras. Fazem afirmações ousadas, como foi o caso do pastor Ken Wright. Falar sobre o Ken Wright mais adiante, como fez Ken Wright, e deturpam as profecias e as escrituras para provar a falsidade. E depois de enfraquecerem a confiança de nossas igrejas nos testemunhos, os homens têm derrubado a barreira para que a descrença na verdade se torne muito difundida e não haja nenhuma voz que possa erguer-se para deter a força do erro. A profetisa nos diz que a última decepção de Satanás, será anular o testemunho do Espírito de Profecia. Haverá um ódio pelos testemunhos que é satânica. Nós temos que ouvir essas palavras, nós temos que entender que são palavras verdadeiras. Isso é um facto. E agora nós estamos vivendo essa atualidade. Agora mesmo, irmãos. Olhem para isto, irmãos. Ao tirar a confiança dos povos da igreja, tiram a barreira e não há voz que possa travar esse vento. Então, vamos ler agora a próxima nota. Esta próxima nota vai responder uma pergunta. Abandonando a fé nos testemunhos. Abandonando a fé nos testemunhos. Temos que entender o que vamos ler agora. Sabemos que tem decreto dominical a caminho, não? Ao avançarmos, vamos ver que este decreto dominical é que vai separar o trigo do joio. Nós vamos ver isso. Já falamos sobre isso, falamos sobre o tempo da colheita. Vamos avançar que o tempo da colheita começa no decreto dominical e avança. Vamos ver isso. Agora, a profetisa diz: abandonando a fé nos testemunhos, uma coisa é certa. Como quem diz, vocês devem crer nisso. Isso é absoluto. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás. O que é o estandarte de Satanás? Domingo. Como é que sabe isso? Onde é que encontramos isso? Onde é que encontrei isso? Que o estandarte de Satanás é o domingo? Escrevam isso. Comentário Bíblico, volume 7a, página 430. Vou encontrar isso. No volume 7 tem 2 páginas.
É uma página de fora e uma dentro. Se for fora, vai ser a página 960. Encontrarão que esta é o estandarte de Satanás. O testemunho, como diz o testemunho 441, o último ato do drama. Aqueles que, do substandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões. Ou seja, aqueles adventistas que desistirem da verdade e para aderirem ao domingo, o que vão fazer primeiro? Primeiro, vão abandonar sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O que vão fazer primeiro? Primeira coisa, vão abandonar os testemunhos. Ou seja, aqueles que a Candoela vai fora que a igreja parecerá cair, mas não caiu, o que ela vê que há uma apostasia tanta, pessoas abandonam a mensagem que a igreja parecerá cair, parece que ninguém sobrou na igreja. Isso é o que ela viu. Aqueles adventistas que estão no andar de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no Espírito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. O trigo vai desistir e guardar o domingo? Quem vai desistir e guardar o domingo? O joio. Então, se ver alguém se adiantando, diga-me, se ver alguém adiantando-se que não crê no Espírito de profecia, o que é que isso te diz? É um pré-requisito para o quê? Para guardar o domingo. Aquele é um joio. E quem trouxe esse joio? O inimigo é que fez isso. Quem, eles pertencem a quem? A Satanás. Para fazer o quê? Para corromper o povo de Deus. Então, se você for Satanás e quer que corromper um sistema, o que é que fazias? Onde é que colocarias o joio? No topo. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 211, 210. A obra primária de Satanás está na sede da nossa obra. Ele não poupa esforço para corromper homens em posições de responsabilidade e persuadi-los a serem fiéis aos seus vários deveres. Essa é a igreja de Deus, mas Satanás tem controle da sede da nossa igreja. Podem ler a página 210 a 212, volume 5 dos testemunhos. Não estou dando isso com um tom negativo. Estou dando isso para que você compreenda o que deves fazer. Eu vos disse claramente, Deus não tem uma igreja, Deus tem uma igreja, mas é a igreja o quê? Militante e não triunfante. Então, podemos aqui falar muita coisa, mas sempre se lembram disso. Deus tem uma igreja, Satanás está tentando destruir essa igreja e nós na Escola de Profetas estamos aqui para se manter em pé na igreja do Senhor, nestes princípios. Conseguem ver? Olha o que ela diz. Mais consagração deve ser feita e continuará a ser feita. Então, nós temos que sair daqui, estudar um pouco mais e temos que ir dentro da igreja e avisá-los que nós temos uma profetisa e prestar atenção o que essa profetisa tem para nos dizer. Deixa eu dizer como é que vocês vão fazer isso. Vamos para Mateus. Olha, tem tanta informação e o Espírito Santo está me dizendo, olha, abra isso, diga isso, fala isso. Vejam o que diz aqui, santos. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Está ensinando, curando.
Qual era a sua missão? Já sabemos qual é a sua missão, certo? A missão é curar e recuperar, para que recupere a visão. Onde é que ele está? Está dentro das sinagogas. Ele começou um ministério dentro da igreja, está tentando alcançar dentro das suas sinagogas. Vendo elas multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastores. Estavam dispersos, não tendo o quê? Pastores. Vamos descobrir porque é que estavam espalhadas. Vamos para Jeremias 23, verso 1. Vamos estudar a Santos. Jeremias. É tanta coisa, Santos. É muita coisa. Já encontramos? E não encontraram? Vamos para Jeremias 23 primeiro, depois vamos para Jeremias 10, 21. Vamos lá. Vamos ler 2 versos em Jeremias 23, verso 1. Queremos descobrir por que as ovelhas estavam dispersas. Ai dos pastores que destroem e fazem o quê? E dispersam as ovelhas do meu pasto. Quem está dispersando as ovelhas? Mas quem é que ele está usando? Os pastores estão fazendo isso de propósito? Vamos ver por quê. Deixa eu ver se vocês são piedosos, inteligentes e estudiosos. Vamos ver o verso 2. Leiam, cada um lê o verso 2 silenciosamente e depois me dizem por que as ovelhas estão dispersas. Estamos na classe 2 e 3. Jeremias 23, leiam o verso 2. Depois me dizem por que as ovelhas estavam dispersas. Já leram? Você não pode responder, porque você já sabe. Então, mas alguém me diz por que as ovelhas estão dispersas? Não estão comendo. Consegue ver? As ovelhas estão dispersas porque não estão sendo alimentadas. Mais tarde vamos dizer, porque quando as ovelhas não estão sendo alimentadas, o que é que fazem? Saem à procura de comida. E deixa-vos dizer, santos, Satanás é mestre nisso. Ele é um mestre nisso. Eles vão procurar comida. A Bíblia fala que eles próprios tornam comida para toda besta na selva. Porque já que não tem comida, vão procurar comida aqui e ali, procurando comida, eles próprios tornam comidas. Vocês vão depois ver isso em Ezequiel 44, mas estou tentando correr aqui com o tempo para adicionar mais coisas. Vamos voltar a Mateus capítulo. Multidões compadeceu-se delas porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seu quê? Verso 37. Falou a seus quem? Discípulos. Quem estava falando? O que ele disse? Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são... Onde é que a seara está madura? Olha para o verso e me diz onde é que a seara está madura. O que é que diz, irmãos? Onde é que ele estava falando? Então, onde é que a seara estava madura? Onde é que as ovelhas estão dispersas? Calma aí, vamos voltar. Acho que não estão a perceber muito bem. Estamos na escola. Vamos começar com o verso 35 outra vez. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as doenças e enfermidades entre as gentes. Então estava entre quem? Estava entre seu povo. Estavam doentes, precisavam de ajuda,
estava pregando o evangelho para eles. Então, ao pregar o evangelho, ele vê a multidão, e quando vê a multidão, ele compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Aqui está Jesus, está tentando pegar o evangelho para todos eles, para que se alinhem na verdade. E depois disse aos seus discípulos, vai para Mateus 15, 24 no instantinho. Mateus 15, 24 no instantinho e leia por mim, para saberem de facto onde é que Jesus estava. Mateus 15, 24, o que é que diz, Santos? Então, Jesus, ele estava interessado em Israel, não estava interessado nos pagãos ou nos gentios. Então, no verso 37, então disse aos seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, onde é que a seara está madura? Na igreja. Conseguem ver, santos? A seara está madura na igreja. Então, o que é que ele disse aos seus discípulos? Verso 38, está falando para nós, oram para que o Senhor da seara envie mais obreiros na sua seara. Então vamos para o capítulo 10, no verso 1. E chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Então ele os nomeia, e vocês colocam vossos nomes nesses nomes todos, do verso 2 ao verso 4, coloquem vossos nomes. Vamos ao verso 5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: o quê? Não ireis aos gentios. Quem são? É o mundo. Não vai ainda ao mundo, aos gentios. Nem entrarei em cidade de samaritanos. Quem são os samaritanos? Outras igrejas. Ouça, isso é a Bíblia. Em Atos não vimos que seremos testemunhas a primeira onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e depois até o final do mundo. O final dos confins da terra são os gentios. Então, Jesus era uma época em que ele devia se concentrar no seu povo para preparar para terminar a obra que o irmão Davi estava aqui a falar. Verso 6. Ir onde? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está claro? Quer dizer que o povo de Deus que professa essa mensagem estão perdidos. Conseguem ver, irmãos? Agora, santos, se você vê um cão que está numa armadilha, caiu na armadilha, está sangrando, e você vai lá para lhe tirar dessa armadilha, o que é que acontece? Vai te morder. Você vai lhe tirar da armadilha ou não? Mas vai te morder, não me importa. Qual é a melhor forma de tirá-lo da armadilha? O que é que vais precisar fazer? Dê alguma comida. Dê um pouquinho de comida de longe. Não vai comer enquanto estiveres lá. Quando você vai, ele vai comer. Estão comigo, santos? No dia seguinte, vai um pouquinho mais próximo e dê a comida. Até o terceiro dia, chega para o mais próximo, ela vai sacudir a cauda, então podes tirá-lo da armadilha. Estão comigo, irmãos e irmãs? Vamos ver o verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio... Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como meio de lobos. Onde é que estão os lobos? Deixa-vos dizer uma coisa. O que é que os lobos fazem às ovelhas?
Irmãos, verso 7 diz, verso 6 diz, mas idem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. O povo de Deus não sabe que o reino de Deus chegou. O povo de Deus não entende isso. Nós temos planos de 50 anos, 30 anos para frente. Eu vos garanto que nós não temos mais 30 anos aqui. Eu vos garanto. Diga-os, curai os enfermos. Onde é que estão os enfermos? Limpai os leprosos. Onde é que estão os leprosos? E o que é que a leprosia significa? Pecado. Ressuscita os mortos. Onde é que estão os mortos? Que tipo de morto estamos aqui a falar? Expulsai os demônios. Onde é que estão os demônios? Irmãos e irmãs, de graça recebestes, de graça dai. Mas diz, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Quando eu vos envio como ovelha ao meio de lobos, como é que você deve ir? O que diz? Sejam prudentes como a serpente. É a única vez que podem ser como serpentes. Sejam prudentes como a serpente. E simples como a pomba. Nós temos uma obra para fazer, para preparar o povo de Deus. E nem sequer sabem como se preparar. Então, quando você vai, dá um pouco de comida. Se você for e dizer, eu estava na escola do profeta, e vocês devem mudar, você está se preparado e vão te bater. Conseguem entender, irmãos? Você teve que ir devagar, nem sequer diga onde é que estavas. Eu estava de férias. Se você disser que estava numa escola de profeta, estavas aonde? Com a autoridade de quem? O pastor aprovou isso? Estão comigo, irmãos? Santos, isso é uma guerra. Nós estamos numa guerra. Entendam que estamos numa guerra. Olhem para isso, queridos irmãos. Devem avisar as pessoas, mas devem fazer sob a inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos testemunhas. Temos que alcançar o povo de Deus com essa coisa, com essa verdade. E eu digo de forma muito calma. Nós estamos prestes a trazer um montão de pessoas nessa igreja com essa campanha da grande esperança. E eu sei que muita gente vai abraçar essa mensagem. Virão nessa igreja as massas, mas não saberão esta verdade. Apenas vão entrar na igreja. Santos, sabem onde é que estamos? Mas isso é obra de Satanás. É trabalho de Satanás. Deixa eu avançar. Toda doutrina divinamente inspirada para a doutrina. Doutrina é um sistema de ensinamentos sobre um tema específico. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam, dizendo, como sabes letras não as tendo aprendido? Como é que ele sabe essas letras se nunca foi à faculdade da Andrews e obter a educação? Como é que ele sabe tudo isso? A Bíblia fala, ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Eles se maravilhavam. Como sabes letras? O que Jesus lhes respondeu? Vamos ver isso na Bíblia. Eu quero que vocês marquem isso na Bíblia. Vamos para João capítulo 7. Santos, eu quero que vocês marcam tudo isso. E ao marcar, gravam isso nas vossas memórias. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Verso 16, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em outras palavras, as palavras que Jesus estava falando era a palavra de Deus. É a palavra da Bíblia. É o que diz a palavra de Deus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Jesus disse que a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Pergunta: quem ensinou a doutrina para Jesus? Sabemos a resposta, certo? É o Espírito Santo. Jesus, ao ler a Bíblia, o Espírito Santo ensinou-lhe a doutrina. Não foi educado no sistema daquela altura, de facto. Foi por causa da falsa educação daquela altura que os judeus rejeitaram o Senhor. Vamos ver que a mesma coisa que aconteceu naquela altura é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Então, toda a escritura dada divinamente para a doutrina, para reprovar, para a correção, instrução e para que o Filho do Homem seja perfeito. Vamos avançar. Então, nós precisamos estar preparados para fazer essa obra. Aqui está. Porque desde a infância, vocês têm que marcar isso, vamos avançar. Para aqueles que não estavam, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, versos 15. Já lemos que toda a estrutura foi dada para instrução, correção, para que o servo seja perfeito. Mas no verso 15, ele dá o segredo de tudo isso. Está falando para Timóteo, e o livro de Timóteo foi escrito nos anos 66. Ele está dizendo a Timóteo, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Santos, esse versículo nos dá toda a razão para a Bíblia. Qual é a razão para a Bíblia? Para nos tornar sábios para a salvação por intermédio da fé de Cristo Jesus. Isto é o que é da Bíblia? É o tema central da Bíblia. Isso aqui é o tema central. O homem não precisou salvação até que o pecado entrou no mundo. Não teria Bíblia se não tivesse pecado. Então, o tema central da Bíblia é como nos tornar sábios para a salvação. E como é que vem? Através de quem? Em Jesus Cristo. Vem pela fé em Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia está nos ensinando esse tema central. Esse é o propósito da Bíblia. Vamos avançar. Então descobrimos que o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, 39 livros, Mateus a Apocalipse, 27 livros. Jesus está no centro, e descobrimos que o Novo Testamento foi escrito do ano 46 ao ano 97. A Bíblia fala que toda a Escritura foi dada divinamente inspirada para reprovação, para ensinamento, e os livros do Novo Testamento não existiam na altura. Então, a escritura aqui referida, que foi apropriada para a reprovação, doutrina para que o homem seja perfeito para boas obras, as escrituras aqui mencionadas, que o Timóteo teve desde criança para tornar o sábio para a salvação, foi Gênesis até Malaquias. Estão comigo, santos? Então, toda a doutrina que o Novo Testamento escreviam veio do Gênesis a Apocalipse. Isso é sério. É ali onde eles pegaram. 40% do Novo Testamento foi apenas pegaram do Antigo Testamento. O que estão fazendo é apenas explicando qual é a doutrina, o que foi escrito lá mais para trás. É o que estão fazendo aqui. Isso aqui é maravilhoso.
A profetisa nos diz que o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus, e é tudo sobre isso. E quando nós descobrirmos qual é o plano de Deus, então nós veremos qual é o plano da igreja. O plano da igreja deve alinhar-se ao plano de Deus. Ele veio para nos redimir, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os céus no qual devemos ser salvos. Esse é o único meio pelo qual devemos ser salvos. Esse é o tema central da Bíblia. Nós temos que nos ligar a esta fonte de poder que Deus deixou na cruz de Calvário. Eu já preguei isso várias vezes, mas dessa vez, nessa escola, nessa preparação, tocou bastante. Que tipo de amor é esse? O que ele passou, o que ele sofreu, o amor que Deus tem para nós. Ouçam, quando nós olhamos para o universo, o tamanho do universo, e comparamos a nós em relação ao universo, a Terra pesa algumas poucas toneladas, comparando com o universo, é uma coisinha microscópica, pequena. Mas Deus é tão santo, tão limpo, tão puro, que não podia permitir uma pequena impura no universo todo. Por isso veio a este microscópico planeta para salvar. É como se fôssemos a um mundo de um pequeno, de um animal mais pequeno do que existe na face da Terra. Vamos lá no mundo destes micro-organismos pequeninos, os mais pequenos que existem. E você vai para lá, nasce como um deles e morre pela mão deles para salvar esses micro-organismos. Foi isso que Jesus fez para nós. Jesus veio para esta terra chamada Terra e nasceu aqui como um homem. Então foi para a cruz, não foi para o Satanás escapou e tentou fazê-lo pecar. Sabe que Jesus foi batido. Foi batido várias vezes. E naqueles chicotes que usaram, tinha cacos na ponta e picos. E eles batiam e puxavam. E saia com carne a puxar. E deram-lhe 39 chicotes, porque 40 ia matá-lo. Então eles traziam ele bem próximo da morte e depois paravam. E ele pegou 3 chicotes simultâneos para que nós estivéssemos aqui. Oh, tenha misericórdia, Senhor, muito obrigado, Senhor. Irmãos, não podemos brincar. Nós temos que decidir o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Acham que temos que esperar alguém para nos dar, pela graça do Senhor, vamos viver para o Senhor. Não podemos depender de pessoas. Vamos viver para o Senhor. Olha para isso. E começando a Moisés, a todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Então ele próprio volta para Gênesis, para Malaquias, porque não havia outra Bíblia. E ele começa a explicar-lhes, olha aqui, tolos não entendem, e ele volta e ele começando por Moisés e por todos os profetas, mostrava-lhe o que estava em todas as escrituras, o que estava escrito sobre ele. Então, deixa-me dizer o que isso significa. E eles pensavam que talvez a nossa esperança voltou, mas ele dizia, não, você não entende a Escritura, você não está a entender o que está a acontecer. Então,
O Paulo fez a mesma coisa e, havendo eles assinalado o dia, muitos foram ter com ele pousadas, quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde manhã até à tarde. Paulo também fez a mesma coisa, de Gênesis a Apocalipse. Então, irmãos, eu e você temos que estudar as Escrituras, tal como os escritores do Novo Testamento fizeram, descobrir quais são as nossas doutrinas. As doutrinas devem se alinhar com a igreja e com aquilo que cremos. Nós já falamos sobre isso, mas um pouquinho só. Em Gênesis, o pecado entrou. Em Êxodo, fomos no Egito. Levítico, Deus nos tirou e nos deu a lei. Em Números, recusamos a palavra de Deus. Ficamos 40 anos vagueando no deserto. Em Deuteronômio, entramos para Canaã. E o que é que estes 5 livros representam? O plano da salvação. O plano da salvação. Então, logo o pecado entrou, nós entramos para o Egito, que é um tipo de pecado. Em Deuteronômio, entramos para Canaã, que é um tipo do céu. E aqui temos o plano da salvação. Deus espelhou o plano da salvação. Então, logo nos primeiros 5 livros. Então, Canaã significa céu. E onde é que nós estamos agora? Estamos no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, no banco de Jordão, ou estamos no céu, na Canaã? Estamos no bancos do Rio Jordão. Podemos saber do facto que estamos no banco do Rio Jordão? Sim, podemos provar, mas não temos tempo agora. Mas existe história e profecia que nos mostram que estamos realmente no banco do Rio Jordão. Quer dizer que falta pouquinho para ir para Canaã. Tudo profeticamente está se alinhando. Nós temos apenas pouco tempo. E não podemos esperar que a chuva comece a cair para construir a arca. Tempo de construir a arca agora. O ancião Frazi escreveu um livrinho, uma outra arca para construir. É tempo, santos, eu vou dizer que é tempo, está na hora. E pela graça de Deus, essa semana eu vou vos mostrar quão próximo nós estamos. Não posso marcar a data específica, mas eu sei que os sinais estão claros. Jesus fala quando vê as folhas, quando vê os sinais, sabe que é verão. Sabes que estou próximo às portas. Quando as folhas mudam de cor, não vou no vizinho e pergunto o que significa isso. Você sabe o que significa. Você sabe que significa que o verão está para acontecer. Eu amo o verão. Não gosto do tempo de frio. E no céu não haverá nem desses climas. Glórias a Deus. Tenho mais alguns minutos. Sou como irmão da vida. Vamos usar cada segundo. E o Senhor ordenou a Deus dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Pode imortalidade morrer? Pode alguém imortal morrer? Não. Pode imortal morrer? Não, a imortalidade não pode morrer. Aquela fruta simbolizava morte. Não era maçã, mas era uma fruta. E o problema não estava na fruta, o problema era desobediência. Antes do pecado, o homem tinha mortalidade condicional e depois do pecado, ele teve agora mortalidade incondicional. Então, qual é o problema aqui? O que o homem perdeu? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vamos descobrir o que é que nós perdemos. Pela desobediência, nós saímos da vida para quê? Morte. Pela desobediência, nós saímos da incorruptibilidade para a corruptibilidade. Saímos da
imortalidade para mortalidade. Pela desobediência nós saímos sem pecado para pecadores e pela desobediência nós saímos de santos para carnais. Vamos para terminar, vamos para 1 Coríntios capítulo 15 para sustentar tudo isso. Quer dizer que amanhã, ao começar, vamos só partilhar mais um pouco para que todos se enquadram, daqueles que vêm da Nova York, todos, para que ficamos todos no mesmo passo. E como o irmão David disse, repetição aprofunda a impressão. Então sabemos que as Escrituras foram dadas para que sejamos sábios para a salvação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 51, eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que parece ser revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestiu de incorruptibilidade e o que é mortal foi revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada pois a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Irmãos, Deus quer nos trazer ao estado onde nós estávamos antes que o pecado entrou na terra. E conseguem ver aqui e que a única maneira disso é pela fé em quem? E ao continuar amanhã, nós vamos começar a partir daqui e vamos descobrir o que é que Deus colocou no plano para nos trazer nesse plano de ir a um estado de imortalidade, incorruptibilidade, sem pecado. Poderemos ir a um estado de santo. Estão comigo, irmãos e irmãs? Então, nós vamos começar daqui amanhã e nós vamos começar então aí a adicionar coisas novas que alguns de vocês ainda não viram. Amanhã vamos começar com coisas novas e para saber o que podemos fazer, onde podemos estar para fazer essa obra. Temos uma obra a fazer, creia nisso, temos um trabalho muito sério para fazer. E nós temos provavelmente 60 pessoas aqui, pelo que eu entendo, e apenas 11 pessoas conseguiram virar o mundo de patas ao ar. Santos, se nós nesta semana entramos em acordo com Deus, Deus irá usar-nos para virar este mundo de patas ao ar. E vai acontecer. E Deus diz que eu devo usar o povo comum. Eu não posso usar os líderes. Não estou sendo negativo, mas isso é que a Bíblia e os da profecia falam. E ele diz não porque não quer usar os líderes, mas porque não pode usá-los. É o que a profecia fala. Não porque não são sinceros, mas santos, mas porque não fizeram o que o Senhor pediu para fazer. Mesmo quando Nicodemos, Gamaliel, quem é outro? O José de Arimateia não estavam no quarto, no cenáculo. Mas depois eles, Atos capítulo 6, depois estes juntaram. Mas quem que começou a obra? O povo comum. Ao começar o povo comum com a obra, alguns líderes seguiram. Você vai para João capítulo 12, diz que muitos dos líderes creram nele, mas não confessaram com medo de serem expulsos da sinagoga. E tinham mais amor pelos homens do que
palavra, mas alguns depois reconheceram que era o Messias e juntaram-se. E recordemos que ele estava provavelmente um bilionário naquela altura, na economia de hoje, desistiu da riqueza e seguiu o Senhor. Então comigo, irmãos, vamos orar. Pai nos céus, nós te agradecemos pela tua palavra, a história que é muito importante. Prova a sua palavra. Ela prova os factos de quem o Senhor diz ser, porque o Senhor, a história nos traz o que o Senhor já sabia e as profecias que foram cumpridas, que o Senhor disse que se cumpriam, estão se cumprindo. Então pedimos a sua presença, o Senhor nos guia e nos dirige em nome de Jesus. Obrigado. Amém.